terceiro ano! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, hoje é terça-feira, dia 19 de maio. Bom, terça-feira é dia da nossa aula de Geografia. Quem se lembra sobre o que nós estamos estudando em Geografia? Espero que todos vocês, não é verdade? Bom, estamos estudando sobre as paisagens, mais características das paisagens, não é verdade? Nós hoje vamos estudar sobre como as ações dos seres humanos influenciam nas paisagens dos lugares. E aí, vocês já pararam para pensar que as nossas ações influenciam nas paisagens? Não só as nossas, como as de todo mundo, não é? Vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso? Vem comigo! Bom, então, pessoal, os seres humanos, eles buscando maior conforto, eles acabam modificando alguns recursos naturais. E eles também mudam algumas configurações do ambiente em que eles vivem. Isso acontece através de atividades como o corte de árvores, o tratamento do solo, a criação de animais, construção de prédios, estradas, o uso das montanhas para abrir minas ou túneis, e também as indústrias que geram muitos resíduos no ar, nos rios e nos mares. E com todas essas modificações, a paisagem vai se modificar também, não é verdade? Então, aqui acontece uma mistura de vários elementos modificados para transformar a paisagem daquele lugar. Então, o lugar que mais tem transformação de paisagens é a cidade, porque na cidade a transformação é praticamente completa. Porque nós temos ruas asfaltadas, temos prédios, temos lojas e em alguns outros lugares nem tanto, como por exemplo nas paisagens rurais. Lá temos algumas mudanças, mas nem tanto. Lá ainda permanecem as árvores, permanece grande parte dos campos. Então, a transformação dos seres humanos em relação à paisagem acontece mais na cidade do que no campo, ok? Vimos um pouquinho sobre como as ações humanas podem interferir nas paisagens. Agora, vamos ver o que o nosso livro fala sobre isso? Pegue ele bem rapidinho na página 82. Bom, então vamos lá na página 82. Como as ações humanas transformam as paisagens. Bom, aqui vamos observar uma sequência de fotos. E aqui podemos analisar como as atividades humanas podem transformar as paisagens. Observe a primeira fotografia. Ela retrata uma área de mineração, ou seja, onde ocorre a extração de recursos minerais. O que você consegue ver nessa paisagem? Vamos lá observar o que temos aqui. De acordo com a legenda, temos uma área de exploração de ferro mineral na Serra dos Carajás, que fica no município de Paraupebas, no estado do Pará. Pessoal, o que vocês conseguem observar nessa imagem? O que será que acontece? Qual atividade será que acontece aqui? Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Bom, acho que já deu tempo. A fotografia, ela mostra uma área que foi bastante modificada e o meio ambiente foi muito degradado. A atividade econômica de extração de minério realizado nessa área é responsável pela alteração dessa paisagem. Então, aqui vocês podem observar como a ação humana pode interferir na paisagem de um lugar. Por exemplo, aqui tínhamos montanhas completas e agora nós temos montanhas de que forma? Todas cavadas, não é verdade? Cheias de pedaços que não são naturais daquele lugar. Essa paisagem foi totalmente modificada, não é verdade? Vocês observaram que durante essa leitura vimos a palavra recursos minerais? Bom, algumas pessoas podem não saber o que significa, mas aqui embaixo, em as palavras e o texto, vem explicando o que significa recursos minerais. Recursos minerais.
Eles são recursos extraídos da superfície do solo ou abaixo dele, como, por exemplo, a areia, o ferro, o ouro e a prata. Esses minerais são utilizados de diversos modos, como nas construções de moradias, nas produções de veículos e em equipamentos eletrônicos. Então, ficou claro que são recursos minerais, pessoal? Então, vamos lá na página 83. Aqui pede para a gente observar também outra fotografia. Aqui é uma foto de uma área da floresta amazônica que foi desmatada para exploração de gado. Fica lá no município Alto Alegre, no estado de Roraima. Observem essa foto, pessoal, bem direitinho. Todas as características que nós temos aí. Bom, depois que a gente consegue observar essa imagem, aqui embaixo fala que a fotografia, ela mostra mais de um exemplo de como algumas atividades humanas podem modificar a paisagem e degradar o meio ambiente, não é verdade? Neste caso, essa área da floresta foi desmatada para a criação de gado bovino. Então, aqui, pessoal, desmataram um pedaço da floresta para a criação do gado. E fez com que a floresta ficasse com um pedaço ali muito modificado, porque ficou feio, não é verdade? Ficou tipo como se tivesse queimado, ou então com um solo muito desgastado. Aí aqui temos duas perguntinhas para responder. Vamos lá. Questão 7. Observando as imagens, responda. Como você imagina que eram as áreas mostradas na fotografia antes da sua transformação pelas atividades humanas? Então, pessoal, aí, usem a imaginação de vocês. Tentem imaginar como seria sem esse espaço aí que está bem danificado. Se essa grama seria verdinha, se aí tinha mais árvores, o que vocês conseguem imaginar nesse pedaço da foto que está meio estragado? Bom, e aqui embaixo tem outra questão. Que outras atividades humanas poderiam ser realizadas nessas áreas sem transformar essa paisagem e degradar o meio ambiente? E aí, pessoal, o que vocês acham que as pessoas poderiam ter feito nesse pedaço de terra que não desgastasse tanto assim a terra? Será que existe alguma outra atividade que as pessoas poderiam fazer aí? Se você acha que sim, escreva aí uma coisa bem legal e bem diferente que eles poderiam fazer aí para essa terra continuar bonita, tá bom? Bom, pessoal, como nós podemos observar, os seres humanos eles têm a capacidade de transformar a paisagem, e isso por meio das suas atividades. E algumas dessas transformações podem degradar o meio ambiente. No entanto, assim como o ser humano tem a capacidade de degradar o meio ambiente, ele também pode fazer ações para recuperar ou mesmo para preservar. No mundo todo, vem crescendo o número de projetos que recuperam áreas, transformando esses lugares e deixando-os adequados para pessoas que vivem ali. Aí vamos observar essas duas fotografias aqui embaixo e vamos ver o que nós conseguimos observar de cada uma dessas áreas. Aqui temos uma figura do antes. Aqui tínhamos uma área de lixão no município de Serra, no estado do Espírito Santo. E aqui temos embaixo uma imagem que fala atualmente. E a legenda diz o seguinte: a mesma área do lixão recuperada e transformada em uma pista de ciclismo. Então aqui, pessoal, os seres humanos, eles arrumaram uma coisa que eles mesmos danificaram, não foi? Então, aqui eles fizeram uma pista de ciclismo numa área que era utilizada simplesmente para jogar lixo. Então, aqui eles fizeram uma coisa muito interessante, não é verdade? Então, assim como os seres humanos têm ações que acabam com o meio ambiente, ele também tem ações que protegem, não é verdade? Então, aí é muito importante a gente saber qual a ação que a gente precisa fazer naquele momento, ok? Pessoal, agora vamos lá na página 88, na parte família e escola. Aqui vamos colocar um pouquinho em prática o que nós vimos sobre as ações humanas em relação ao meio ambiente. Vamos lá.
as transformações da paisagem no lugar onde vivemos. Em conjunto com um familiar, faça um passeio pelas ruas do lugar onde vocês vivem. Escolham uma área que saibam que passou por uma transformação na paisagem. No quadro abaixo, faça um desenho da paisagem como ela está atualmente. Pessoal, nós não podemos sair de casa, não é verdade? Só podemos sair se realmente for muito necessário. Então, aqui o que nós podemos fazer? Vocês vão tentar lembrar aí na mente de vocês como que é a rua de vocês, o que tem aí e o que vocês acham que foi modificado. Se tem algum lugar, vocês podem desenhar. Se não, vocês podem pesquisar na internet também. Alguma coisa que tenha em Sobradinho mesmo, ou então alguma coisa que tenha dentro do DF, tá bom? Ali no plano piloto, vocês podem utilizar isso também, tá bom? E aqui embaixo fala: com base no relato do seu familiar ou mesmo de moradores dessa área, desenhe como você acha que era essa paisagem no passado. Então, aqui vocês vão conversar com a família de vocês, se eles sabem a história do lugar onde vocês vivem, tá bom? Caso o ambiente que vocês vivam ninguém conheça a história, vocês podem procurar pela história de Brasília, tá bom? É uma história muito interessante e vocês vão conseguir fazer a atividade. Bom, e aqui ao lado tem: agora responda às questões. A paisagem retratada, no caso a paisagem que você escolheu, ela é natural ou ela é uma paisagem transformada? E aí? Pare para pensar com bastante cuidado e tente responder essa questão. Depois pergunta: quais são os principais elementos dessa paisagem atualmente? Então, aí você precisa descrever quais são os elementos que tem nessa paisagem hoje em dia, tá bom? Depois pergunta: qual é a principal transformação que você pôde observar nessa área? Então, você vai descrever aí qual foi essa transformação que aconteceu, beleza? Então, aqui na parte mais ação, podemos observar aqui que transformar a paisagem é um ato que exige responsabilidade, não é verdade, pessoal? Porque nós podemos tanto transformar uma paisagem para uma coisa boa, quanto para uma coisa ruim, não é verdade? Então, isso vale a pena pensar, ok? E por último, se você pudesse transformar essa paisagem atual, o que você modificaria nela? E de que forma as mudanças realizadas por você impactariam na vida das pessoas? Então aí, pessoal, vocês vão tentar mentalizar aí o que vocês fariam de diferente nesse lugar. E aí vocês vão escrever, beleza? E também escrever de que forma essa mudança que você quer fazer pode influenciar na vida das pessoas. Seria uma coisa que deixaria a vida das pessoas mais fácil ou não, tá bom? Então, observem todas essas questões. Pessoal, chegou aquela hora que vocês tanto gostam, a hora dos nossos beijinhos do dia. Então, vamos descobrir quem vai levar o seu beijinho para casa hoje? Fique ligado! E agora, vamos aos nossos beijinhos do dia, não é verdade? Então, aqui o beijinho vai para quem comentou na última aula de geografia, lá do dia 12. Então, um beijo para Gabriela Helena, para Alana Alves, Carlos Eduardo, José Paiva, Esther Peixoto, Davi Moreira, Paulo César, Júlia de Giorno, Gabriela Andrade, Enzo Gabriel, Anne Gabriele, Vitor Pinheiro, Larissa Feitosa, Isadora Santos, Maria Eduarda, Mariana Rodrigues, Gabriela Araújo, Júlia Silva, Miguel Inácio, Sofia Andrade, Davi Diniz, João Gabriel C., João Gabriel Santos, Letícia Gadioli, Davi Rocha, Larissa Correia e Cecília Lopes. Um beijo para vocês, pessoal. A tia Carol adorou a participação de vocês. Continuem comentando, ok? A nossa aula de hoje se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre como as ações humanas interferem na paisagem e no meio ambiente.
Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um beijo, até mais!